Puta que pariu, meu. Puta que pariu. Você acha que os únicos capazes de enfrentar o PT são esses? Fazer o bandido ter medo de cometer o crime, porque ele vai ter certeza da punição, e dois, ele vai saber que a punição é forte o suficiente para fazer ele não cometer o crime. Um dos fenômenos mais importantes dessas eleições de 2026 é o partido Ambição e a candidatura do Renan Santos. Qual que é o seu efeito na audiência? Eu vejo os candidatos nos debates perdendo essa habilidade, se sentindo muito acuados e cometendo erros, assim, emocionais muito sérios aí. Eu não sei como será pro Renan esse momento em específico. Eu tô confiante porque assim... Saber qual é a sua postura. A gente vai fazer uma coisa que eu pensei agora. E se você não quiser fazer, você me fala. Vamos avaliar os debatedores que a gente tem por aí? Vamos, E você adoraria. me fala as coisas boas, as coisas ruins de cada um? Pode ser. Na sua opinião, vamos lá então. Deixa eu começar aqui. Vamos Quem? começar com Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. Vai. Kim Kataguiri Ó, outra coisa, vão dando sugestões aqui no chat que eu vou anotar pra gente não deixar passar os nomes, tá? Vai lá. Tá, Kim Kataguiri. Lembrando, minhas opiniões vão ser técnicas e não políticas. Sim, eu vou sim, ignorar pelo se amor eu de Deus, gente, gosto ou não não quer- dos personagens. No caso do Kim, faz mencionar que gosto bastante. O melhor parlamentar do Brasil hoje, lá dentro. Ô, louco, garoto. Eu sou Toma esse fã corte aí, então. do Kim. Kim, muito bom. Acho que ele é bem técnico em alguns momentos. Ele talvez não seja tão claro em termos de populismo, povão, da comunicação, mas é um cara bem técnico, específico, dá respostas muito boas. Tem um dele que me marca bastante, que é com a Tabata no Paulo, naquele podcast dele de É churrasco. do Talk Churras. Que ele vai e fala, a Tabata fala, você apoia bandido? Ele fala, Tabata, vindo de você tá com o Lula, Tabata. Então ele tem essas respostinhas, é muito eficiente, muito técnico e muito capaz. Que eu não tinha esse conhecimento. E o Renan Santos, será que é bom? Eu acho ele, assim, que como ele nunca participou de um debate, as pessoas não sabem avaliar. Eu acho Sim. que ele é, tipo assim, top 3 do Brasil. O top 3. Eu acho Vamos o Renan- ver nos debates aí Eu como que vai vou te ser. falar qual é o defeito do Renan. Como o Renan, ele tem um rol... Posso me estender só um pouquinho? Claro, eu tô A galera curiosa. fica Agora eu enchendo quero o essa saco, análise. Assim, eu falo assim, eu sou mamãe falei, não sou mamãe, escutei. Então eu trago o convidado só para as pessoas me ouvirem. Tá Isso aí. Tá bom. Meus ouvidos são seus, vai. Existe um negócio que é o seguinte, existem basicamente dois tipos de raciocínio que são muito diferentes. O raciocínio rizomático, que é aquele raciocínio da pessoa mais imaginativa, sem Sim. fronteiras. Geralmente artista tem raciocínio assim. E o raciocínio que eu chamo ele de raciocínio de fluxograma. O meu raciocínio, ele é muito de fluxograma. Muito. Eu organizo os meus pensamentos como se fosse uma prateleira. Eu sempre faço essa analogia para quem vai aprender a debater comigo. Você vai montar uma prateleira, porque você precisa ter acesso. Não é só sobre quantas coisas tem na sua prateleira. Você precisa ter o acesso, você precisa achar informação rápida. Pum, tá aqui. Puta, agora eu vou usar outra. Você monta uma caixinha e usa aquilo naquela ordem. Como o Renan ele tem um raciocínio rizomático, ele é um cara que, você fala um negócio pra ele, viaja, ele vai, ele busca informações, ele tem muita quantidade de informação. A dificuldade do Renan é concatenar ideias em pouco tempo. Perfeito. Só que agora com as entrevistas, a gente tem treinado ele e ele tá mito nisso. Eu sempre falo pra ele, cara, você não vai dar uma resposta cada hora de um jeito porque ele é sempre assim, você pergunta, qual é a sua próxima educação? Agora sai de um jeito. Você pergunta amanhã pra ele, sai outra. Outro jeito. Porque é muita coisa. Eu falei, não, cara, você tem que padronizar a tua resposta. É chato pra caralho. Mas você tem que fazer, velho. Você vai ter que responder 10 vezes a mesma coisa, 20 vezes a mesma coisa. Às vezes no mesmo dia, a gente foi, sei lá, em 3, 4 entrevistas de rádio. E eu falei, cara, pode ver, tuas respostas são completamente diferentes. Vamos padronizar. E ele aprendeu a fazer isso. Então, eu acho que o Renan é uma máquina. O Renan é uma máquina. A hora que pegar aquele raciocínio rizomático dele e organizar num fluxograma, vai ser um super fluxograma. Então, sei lá, cara, eu acho que... Tá com altas expectativas. Demais. O que você acha? Como treinadora de debates presidenciais aí nesse momento de 2022, é muito diferente um debate presidencial ou um debate de governo de tudo que você passa nas entrevistas. Por quê? Porque um desses debates presidenciais, o de governo, ele tem uma configuração de tempo muito reduzida. 2 minutos, 3 minutos, é muito pouco tempo. E num momento em que você tem confronto com outro adversário que pergunta sobre saúde, ele pode levar para uma ilação sobre corrupção, pode atacar sua família, numa exposição de mídia muito alta. Então, eu brinco que a hora que a câmera liga ali naquele tradicional primeiro debate da Band,
o medo vem. E ao ver todos os adversários naquela fila, tem um aspecto psicológico que você pode ter certeza. Ajuda muito quem já passou por isso várias vezes. Sim. Então, Ciro Gomes na vida, que já passou 1000 vezes, o próprio Lula, isso dá uma facilitação, assim, muito grande para eles em termos emocionais. Isso afeta muito o desempenho. Então, um candidato que está começando, esse primeiro momento pode ser uma grande dificuldade, por mais que ele se sinta preparado. É diferente. Já vi gente, não, pode ficar tranquilo, já dei 1000 entrevistas. Aí liga a luz, sente um certo tipo de pressão que muda a sua linha de raciocínio. A pergunta era uma, faz outra. Então, o aspecto da preparação faz toda a diferença dentro desse confronto. E aí, eu entendo a mensagem ser fortalecida e ser uma mensagem clara dele, o que vocês estão treinando com ele. Mas tem um segundo fator, que é saber responder as coisas como elas são colocadas. E pensando na audiência. Pensando nas pessoas que não estão ali naquela linha. Porque muitas vezes os políticos se perdem num pensamento que é o meu adversário e não a minha audiência. São coisas muito diferentes. Sim. Eu posso ir para um debate, imagino que você faça isso. Sim, Você total. não vai para o debate querendo convencer o Felipe Monteiro a ter uma opinião X ou Y. Você vai pensando na audiência e Sim. qual que é o seu efeito na audiência. Eu vejo os candidatos nos debates perdendo essa habilidade, se sentindo muito acuados e cometendo erros, assim, emocionais muito sérios. Aí eu não sei como será pro Renan esse momento em Eu tô específico. confiante porque, assim, o Renan já passou por poucas e boas durante essa vida. E acho que um debate é tipo uma coisa, beleza, mais um desafio. Eu acho que o Renan teria mais medo de decepcionar o próprio time, decepcionar a gente, do que decepcionar, não os outros candidatos, mas a audiência de uma forma geral. Assim, mais em relação ao movimento, ao Isso. MBL. de Tipo, ser- pô, não performei bem como um bom de candidato. Só que ele tá indo tão bem, cara, que eu acho que ele tá ganhando uma confiança, assim, muito legal. Tanto que ele só tem melhorado. Assim, eu vejo o Eu Renan... entrevistei recente, ele tá bem... Ah, você entrevistou o Renan? Sim, no Morning, ele foi lá. Ah, é verdade, foi no... Ah, você é O do Fernando Morning. ficou brincando que ele tava sabonetando. Que Fernando? Fernando Rocha, o apresentador. Ah, pô, é verdade. Eu até reagi, ficaram xingando o apresentador. Eu falei, para de Não, xingar o mas ele apresentador, tava o apresentador foi mó brincando, legal, foi velho. só uma Não, e o brincadeira. apresentador foi mó legal. Eu lembro, cara, outra coisa. Parem com isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Candidato, a primeira pergunta é: se você assumir a presidência em janeiro de 2027, qual é a primeira obra ou medida concreta que Belém vai enxergar nos seus primeiros 100 dias de governo? Olha, o que Belém especificamente vai enxergar, eu acho que é o combate ao crime. Eu acho que é um trabalho muito duro que nós vamos fazer na área de destruição, do desmantelamento e destruição das facções criminosas. Hoje mesmo eu gravei na favela do Jurunas. Ali, Jurunas, sim. ali tinha já marcações do Comando Vermelho. E o fato dessas facções terem se espalhado em todas as regiões do Brasil, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, para falar as duas maiores, eu acho que essas são as coisas que serão mais sentidas, porque eu botei como meta, e se eu falasse, olha, essa aqui é uma promessa de campanha. Eu sei que é muito old school, é muito moda antiga, eu prometo, mas eu tenho como meta, eu preciso fazer as pessoas, nos 6 primeiros meses no Brasil, se sentirem à vontade de andar com o celular na rua no Brasil. Se Com em todas as certeza. capitais as pessoas se sentirem à vontade de andar com o celular, significa que nós vencemos essa primeira etapa. Agora, do ponto de... Se não falar dos 6 primeiros meses, mas eu falar até o fim do primeiro mandato, algo que Belém vai sentir muito, até porque Belém tem muita presença disso, é o processo de urbanização e desfavelização das cidades. Infelizmente, tem muitas pessoas morando em situação precária aqui, e eu acho que a gente vai criar um marco regulatório para permitir um investimento maciço em urbanização. E nós precisamos criar bairros funcionais, limpos, que tratem as pessoas com dignidade, porque isso tem um impacto em todas as áreas. É uma questão transversal, que é, você resolve a habitação, resolve moradia, cria bairros para as pessoas, você diminui coisas que vão, como gravidez da adolescência, até desempenho escolar, índice PISA, vou botar SAEB, DEB, diminui o cometimento de crimes, você consegue manter as ruas mais seguras, diminui crimes contra a mulher. Isso tem um efeito que é sensacional, que ele é um efeito de tratar as pessoas como gente. Eu acho que o problema da favela e o problema da urbanização brasileira é um problema que nunca foi devidamente tratado. Esse é um tema que nós trataríamos com muita ênfase nos 4 primeiros anos. O Pará hoje é dominado pela facção conhecida como o Comando Vermelho. Na prática, como o candidato pretende combater essa facção, se for eleito presidente? Tem 2 maneiras. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, as leis penais ligadas a crimes violentos e tráfico de droga, elas têm que aumentar. Então, a escala do crime no Brasil, ela se dá como se fosse uma indústria. Então, uma pessoa que rouba um celular não é só uma pessoa que quis roubar um celular. O ato de roubar um celular pressupõe que essa pessoa vai vender para um receptador ou entregar para o receptador.
que ele tem uma meta. Esse receptador, ele vai pegar esse celular e vai revender. Ou ele vai exportar para fora, em geral os celulares roubados do Brasil vão para o Paraguai ou para a África, e aí vai embora. Esse cara, para funcionar, ele tem que ser ligado a uma facção, porque a facção autoriza essa pessoa a trabalhar nesse território. Então, toda a cadeia do crime, que vai do roubo de carro, roubo de celular, agora está com roubo de aliança no meio da rua, todo ele tem que ser desmantelado com aumento de penas, colocar câmeras nas cidades. Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar nisso, temos que ter câmera com reconhecimento facial. E com base nisso, o Estado vai poder tornar o bandido, vamos dizer, que faz um cálculo político, desculpa, econômico sempre de, olha, qual o meu risco, a minha recompensa? Se o risco é muito grande, eu não vou assaltar. Eu fazer o bandido ter medo de cometer o crime, porque ele vai ter certeza da punição, e 2, ele vai saber que a punição é forte o suficiente para fazer ele não cometer o crime. E o outro elemento é o combate específico à facção. Então, eu ataco o modelo de negócios do Comando Vermelho, né? Eu tô fazendo um recorte do Comando Vermelho porque o PCC é um pouco diferente. Envolve mais COAF, mais Polícia Federal, portos e fronteiras. E aí a segunda parte é a recuperação de territórios. Tem territórios inteiros, bairros, cidades, não só aqui no Pará. O Pará não está tão grave, por exemplo, quanto o Ceará, ainda que você já esteja como vermelho aqui. Em que você vai precisar retomar cidades inteiras. E aí você vai ter uma legislação especial para o faccionado, que é inspirado no direito penal do inimigo, que é a ideia de ter uma lei muito mais dura e muito mais veloz para um membro da facção, de modo ao que o governo e as forças de segurança, não só federais, mas estaduais, possam agir rápido para destruir a facção. A ideia de facção tem que ser destruída. A gente tem que tirar do imaginário brasileiro a ideia de facção criminosa. E isso é um trabalho que o governo federal vai precisar articular. Uma força política jovem que rejeita a defensiva e ocupa espaços tradicionais da esquerda. É assim que o filósofo e escritor... Segundo ela. Isso aí. Nossa. Talvez a arte, intelectualidade, Valete, talvez seja isso. Bota aí. Luiz Felipe Pondé enxerga o MBL e a criação do partido Missão, partido que tem como pré-candidato à presidência Renan Santos. Na coluna Sem Dó, Pondé defende que o fôlego, justamente, de Renan Santos deve ser encarado com seriedade, de olho no longo prazo. Diga tudo, Pondé. Um dos fenômenos mais importantes dessas eleições de 2026 é o partido Ambição e a candidatura do Renan Santos. Antes de tudo, porque é um candidato que não precisa olhar só para 2026, que é provável que não leve, mas sim olhar para 2030, ou quem sabe depois. É um candidato jovem, portanto tem fôlego. E tem algumas características da missão que, na realidade, nasceu do Movimento Brasil Livre, MBL, né? Que tem aí mais de 10 anos e que foi muito importante naquelas manifestações de 2015, por exemplo, contra a Dilma Rousseff, a favor do impeachment, né? No primeiro momento, na primeira eleição do Bolsonaro, aderiu ao Bolsonaro, logo depois rompeu com o Bolsonaro, né? E há uma característica, um detalhe que estava presente já no discurso do MBL, quando ele era, entre aspas, só MBL, né? E que no começo falavam que queriam ser como uma espécie de nuvem que iria fazer download de partidos diferentes e que depois mudou de ideia e resolveu fundar o seu próprio partido, a Missão. Já ali, a moçada na época, né, uma molecada, entre aspas, dizia que a característica do MBL era ser um movimento de direita liberal e não um movimento de defesa, como eles diziam que a direita estava desde depois da ditadura, sempre na defesa, pedindo desculpa por ser direita, pedindo o direito de existir, né? Quando eles, na verdade, se viam como uma direita de ataque. De ataque significa uma moçada jovem que não se sentia culpada por nada a ver com a ditadura, que nasceu depois disso, digamos assim, né? No sentido de não ter participado como adulto daquela época, ou mesmo não existiam, né? E que, portanto, a postura deles é diferente do Flávio Bolsonaro. Quando eles dizem agora, o Renan Santos diz agora que o Flávio Bolsonaro é um candidato de defesa, né? Que a campanha está na defesa, há uma continuidade com essa postura desde o início do MBL, que é a ideia de que a direita não deve se defender, ela não tem que ficar pedindo desculpa, ela tem que ir para cima, conquistar o poder e combater ali onde é o território normalmente da esquerda. Os jovens, na universidade, nas redes sociais e que, portanto, é um partido que tem fôlego. Renan Santos, Kim Kataguiri e outros têm fôlego porque são jovens. Então já é hora de parar de ficar olhando a missão como sendo uma patologia política, ultradireitista, e olhar para eles como uma força política que sim poderá chegar ao poder em algum momento e tentar compreender o movimento. Cara, que análise. Bom, hein? Bom demais. Bom demais. Não, o Pondé é muito bom. Eu tô falando, cara. Assim, essa foi uma das melhores análises que eu já vi sendo feita da Falou a real, falou. missão. Os caras estão aí, não vão sair. Estão aí. E muito inteligente, os pontos que ele coloca são muito lúcidos. Primeiro que as pessoas lembraram aqui que ele falou a missão, ou seja, ele teve a compreensão de não falar omissão, a missão. Ele teve isso.
Segunda coisa, ele salienta algo que é evidente, mas que tem repercussões imensas, que é o fato de que as lideranças da missão e os lideranças do MBL são pessoas jovens. Elas estão na faixa dos 40 para baixo. E se a gente for pensar como está sendo a cronologia das pessoas que chegam ao poder no mundo inteiro, é muita gente velha, o que significa que nós temos, na prática, 30 anos pela frente de coisas para poderem ser feitas, sabe? É muito tempo, é uma janela de oportunidade muito vasta que o PT, por exemplo, não tem. As lideranças do PT são velhas todas. Eles têm que se renovar, e eles não conseguem se renovar com facilidade. Eles têm uns 10 anos, vai? E olha lá. O Lula não tem mais nada. O Lula não tem nada. O Lula, Ele vai terminar a eleição. O Lula tem esta eleição. O Haddad, Gleisi e companhia tem mais uns 10 anos aí pela frente. Dirceu não tem mais nada. A última eleição de Dirceu vai ser essa, que ele vai para deputado. Acho, inclusive, que ele vai ganhar. Então, assim, é um partido envelhecido. O bolsonarismo, é bem verdade que o bolsonarismo tem mais chances de se renovar do que o PT, porque tem uma galera mais jovem ali, mas é uma galera jovem, como bem salientou o Pondé, com uma mentalidade envelhecida, porque fala para o público envelhecido, tem símbolos e emblemas envelhecidos e, de qualquer maneira, tem esse vínculo ainda com a ditadura mesmo. Eles têm esse vínculo desde sempre. O Jair Bolsonaro era um apologeta da ditadura e o Jair Bolsonaro tinha uma mentalidade de alguém que foi formado pela ditadura, coisa que o MBL absolutamente não tem. Assim, é outra história, é outra origem. Assim, não se origina disso, não passa por essa simbologia, não tem nada a ver com isso. Então, assim, ele foi muito percussiente, muito aguçado nas coisas que ele falou. Análise inteligentíssima. Não, que o vídeo tem meia hora. Sério? E a parte mais importante não é essa. Eu peguei o vídeo que ela postou no Instagram de 8 minutos. A parte mais importante é o final, onde ela fala que ela ligou pro Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro não atendeu, depois o Flávio Bolsonaro retornou pra ela, foi super grosso, falou pra ela não se meter em política, que ela não entendia nada. Falando que ela não sabia nada e não sei o que e tarará. Mas o que é importante desse vídeo? Não é nem a minúcia, não é nem o que ela fala, que como eu falei, eu reagi ao vídeo inteiro no meu canal. O problema é o seguinte, a Michelle Bolsonaro fazer isso agora, na pré-campanha, tipo assim, mano, o que se faz para ganhar a eleição? A esposa do Jair briga com o filho do Jair. Eu acho que é isso aí, acho que eles estão no bom caminho. Mostra o seguinte... Cara, foi exatamente o que eu falei. Eu falei assim, vamos unir com quem? Com essa direita que é pró-família e o Bolsonaro tem, sei lá, 3 ex-mulheres, quis abortar o filho e não consegue pôr. Os filhos pra não brigarem entre si e os filhos pra não brigarem com a mulher. Puta que pariu, meu. Puta que pariu. Você acha que os únicos capazes de enfrentar o PT são esses caras? Vamos supor que eles fossem todos honestos, que não são. Eu tô falando, é família de ladrões, mas vamos tirar da conta que eles são ladrões. Vamos supor, não, eu vou fingir que eles são honestos. São pessoas que bem intencionadas. No mínimo eles são incompetentes. Gente, vamos lá. Os caras apoiaram Rodrigo Maia, deu merda. Apoiaram Arthur Lira, deu merda. Apoiaram Hugo Mota, deu merda. Apoiaram Davi Alcolumbre, deu merda. Apoiaram Rodrigo Pacheco, deu merda. Os caras não fazem nada certo. No meio da campanha, o Silas Malafaia sai da campanha do Flávio. No meio da campanha, a Michelle Bolsonaro sai da campanha do Flávio. No meio da campanha, o Nicolas fica meio... tamo junto. Vem aqui, faz um rolê em Minas e esquece que eu existo. Vocês não entenderam isso ainda? Que não existe um exército, não existe um time conciso indo para uma batalha. Existe um monte de projetos individuais pensando só em si. Vocês não entenderam isso ainda? Puta que pariu, o que mais precisa acontecer? Cara, nós previmos isso lá atrás, velho. Em 2022, antes da eleição do Bolsonaro, quando o Bolsonaro já estava indo para reeleição fraco, eu falei, sabe o que vai acontecer? O Bolsonaro vai morrer e o espólio dele... né? Vai ser disputado por esses caras de uma forma assim ridícula, vai ser um negócio absurdo, porque o Bolsonaro nunca foi um líder forte, ele nunca foi. Que coisa horrorosa, cara. E aí tem a resposta do Flávio, de 14 segundos. Vai. E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece, vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil aí a gente vai conseguir resgatar junto, tenho certeza disso, que é projeto de Deus.
É isso aí. E hoje, é projeto dia de de Deus. jogo. Sorrisão, jogo, futebol, pessoal. Bolsa Família. Shows bons, funk, oba. Vamos lembrar que somos de direita e somos felizes. Cara, o vídeo da Michelle e a resposta do Flávio, assim, não parece uma briga de dois parlamentares do PSDB dos anos 90? Ela lendo um teleprompter, aí ela pausa pra beber água, aí deixa na edição, tipo assim, super bagulho, super ensaiado. Aí quando ela vai falar do Gera, ela dá um sorrisinho. Porque o meu galego, ele tinha uma missão pro Brasil e ele me encarregou dessa missão. Agora, eu estou sendo... Pelo amor de Deus, cara, é uma coisa artificial. Você não consegue ler isso, você não consegue perceber isso, cara.